Boa noite. Agora sim estamos em definitivo. Ela acabou de dar um retorno para nós. Já está chegando. Obrigado então pela sua paciência. É um prazer imenso ter você aqui conosco. É muito gratificante nesse período a gente poder estar falando desse tema deveras importante. Todos os assuntos que trabalhamos têm o seu grau de importância. Hoje não é diferente. Estaremos com a presença, já convidando, só aceitando aqui. Está chegando conosco. Aguardando apenas a confirmação aqui. Está carregando. Obrigado você que está entrando. Carlos. É muito bom ter a presença de vocês aqui. A Priscila deve ter um probleminha com a internet. Chamá-la mais uma vez. Boa noite. Agora eu tô ouvindo, Licério. Boa noite, tá me ouvindo? Tô sim, tudo bem? Tudo bem, tava ruim a conexão ainda agora, eu tive que desconectar para poder ver direitinho. Priscila, que alegria ter você aqui. Agora nós estamos com o papel invertido, você do lado daí e do lado aqui. Verdade. Hoje então, é eu que faço a entrevista. Hoje você é o entrevistador. Isso. Hoje eu estou fazendo o seu papel e você está fazendo o meu. Eu sou jornalista, você é a que está sendo entrevistada. A gente até brinca, né? Que a gente fica muito nessa coisa de entrevistar as pessoas, colocar o microfone, mas quando os outros vêm e nos perguntam, parece que falta a resposta, entendeu? Não é fácil não, viu? Poxa, Priscila, olha só. As lives nossas no meu Instagram tem sido uma bênção. Eu tenho baixado as lives e as pessoas depois assistem. E é muito bom, então a gente agradece a seu aceite estar aqui conosco hoje. Muito obrigado pela sua presença. A Priscila, então, ela é repórter da TV Liberal, afiliada à Rede Globo, também já trabalhou na TV Cultura, é mestre em comunicação e, sem dúvida, é a pessoa que pode nos ajudar a entender um pouquinho esse mundo que, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, é muito complicado. Priscila, eu queria começar, porque assim, a gente acha muito bonito quando vê na televisão a pessoas, inclusive eu, particularmente, quando te vejo, eu digo assim, olha a Priscila, a gente fica feliz. Mas a gente não sabe a rotina que é por trás de alguém que trabalha na televisão, o quanto é cansativo, o quanto é difícil. Inclusive, você já compartilhou comigo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que precede um dia antes de um trabalho de uma repórter, uma jornalista. Certo, legal, Licério. Primeiro, deixa eu agradecer também o convite. Muito legal poder compartilhar um pouquinho, né, sobre esse assunto. E, assim, realmente, a gente até brinca que na faculdade a gente ouve muito que o jornalismo, principalmente o televisivo, ele tem muito essa coisa do estrelismo, né? Porque dá visibilidade, você tá ali, ou como repórter, como apresentador. E, às vezes, muitas pessoas, inclusive, que pensam em fazer jornalismo, se veem envolvidas muito mais por conta dessa perspectiva, né? Aquela coisa do holofote, aparece na televisão e tal. Mas, assim, a rotina, de fato, ela é muito dinâmica, ela é cansativa muitas vezes, né? Ela exige de nós pensar muito rápido e pensar sobre muitas coisas ao mesmo tempo. É sempre uma rotina que pode começar e ter a ver com aquele dia, mas a gente não costuma depender só daquilo que vai acontecer, que é o que a gente chama de factual, né? Então, não posso simplesmente hoje contar que amanhã vai cair um prédio, vai ter um acidente, vai acontecer algum cenário na cidade.
Então, por isso, dentro da redação como um todo, você tem uma equipe de repórteres, produtores, editores-chefes, diretor de jornalismo, diretor de redação, que são chefias, né, em funções diferentes que vão trabalhando para colocar aquilo que a gente tem no ar. Então, cabe muito, por exemplo, aos editores-chefes dos telejornais pensar e prever o que ele quer para esse jornal dele de amanhã. E aí, essa projeção que ele faz, ele sempre articula com os produtores dele. Esses produtores, no dia anterior, precisam pensar pautas para o dia seguinte. Então, é preciso ter pautas pré-definidas todos os dias. Essas pautas, elas podem até cair, porque aconteceu algo mais importante. Então, tem muito isso na rotina de trabalho. Mas elas precisam existir. Então, por exemplo, hoje, né? Estou aqui, amanhã vou trabalhar 8, não vou trabalhar 5 da manhã. Então, quando a gente chega lá, já está na bancada, tem o caderno das pautas, cada pauta já está com o nome do repórter, o assunto, as informações gerais que vão ajudar o repórter a nortear aquele assunto, aonde são as locações para onde ele vai. Ele tem 3 locações, porque são 3 entrevistados, são 2. E aí pegou equipe, cinegrafista, auxiliar e vai para a rua fazer. Então, normalmente, tudo isso acontece no dia anterior e no dia seguinte, quando a equipe de reportagem chega, tudo isso já está pré-pronto. A pauta está pronta, então cabe ao repórter executar isso. Então, ele vai para a rua para executar. A denúncia, o pessoal da rua, lá no Distrito Industrial, quer mostrar o buraco. Então, eles ligaram hoje para a TV, porque querem denunciar o buraco. Algum produtor fechou essa pauta, anotou o telefone, endereço dele, e amanhã tem uma equipe lá que vai conferir isso de perto, vai mostrar o buraco, vai ouvir a comunidade. E aí, como eu falava, a única coisa que pode fazer mudar essa rotina é o que a gente chama de factual, que é o que acontece no dia, que não tem como prever. Então, assim como amanhã minha pauta pode ser uma pauta de comunidade para mostrar um buraco, se de repente acontece algo mais relevante, então essa pauta ela cai, a gente usa esse termo, né? Para dizer que a pauta foi cancelada porque outra coisa virou prioridade. E o que é informação do dia tem sempre prioridade. O buraco da comunidade, eu posso mostrar no jornal de amanhã, mas também não vai fazer diferença se eu mostrar no jornal de segunda. Agora, o incêndio em 5 casas no Guamá que está acontecendo, ou que vai acontecer amanhã de manhã, eu não posso deixar de mostrar essa notícia amanhã. Então, factual, notícia do dia, tem prioridade sempre. E é aquilo que acontece, a gente está em deslocamento para outra coisa e aconteceu, e a redação te liga, esquece tudo isso aí, corre para o outro lado, porque agora é isso, né? E remarca com o entrevistado que estava esperando, liga para ele, explica que a equipe teve outra demanda e que vai rolar outro dia. Então, funciona muito assim. Pensando nessa rotina de reportagem, vai nessa dinâmica, Olicélio. A rotina de vivo, né, de entradas ao vivo, é outra rotina. Então, depende muito de cada situação, né? A rotina de fazer ao vivo é uma coisa, de fazer reportagem é outra. Mas, no geral, é isso. Não tem nada de estrelismo, né? A gente trabalha na rua, a gente está todo dia num lugar diferente, conversando com pessoas diferentes. E, enfim, mas é prazeroso também. Eu acho que é uma atividade assim, que cumpre um papel social também importante. Foi exatamente por isso que eu perguntei. Porque a gente acha bonito, mas a gente não sabe por trás daquela pessoa, tem uma pessoa que tem família, que tem... Enfim. Olha, durante as entrevistas, eu sempre faço as anotações. E por se tratar de alguém da televisão, eu sempre quero um alô. Então, o Antônio José quer que tu mande um abraço lá para Cachoeira do Arari, no Marajó. Olha aí. Antônio, Aí, Antônio José... E a outro povo de Mocajuba, da minha cidade, que já entraram aí. Minha irmã, Mari, está presente. Então, eu só fiz as anotações aqui. Um beijo para todo mundo de Mocajuba. Outro beijo para todo mundo de Cachoeira do Arari. Cachoeira do Arari, no Marajó. Inclusive, isso. As notícias de Marajó, né, que chegam, não têm sido muito boas. Eu sei que tem algumas cidades da Ilha do Marajó que estão passando por uma situação assim, bem complicada, né, por conta da pandemia. A gente tem recebido muitas denúncias assim nos contatos da redação
nesse sentido. Então, tomara que tudo fique bem por aí, que, enfim, as coisas não avancem tanto. Mas um beijo para todo mundo. Fiquem ligados no Bom Dia Pará, aí em Cachoeira do Arari. Opa! E Bocajuba Muito também. bem, com certeza. E, Priscila, certamente, você que sabe mais do que muitos de nós, que talvez você nunca presenciou a realidade que nós estamos vivendo hoje. A Ruth, inclusive, que é uma grande amiga que sempre participa das minhas lives, lá da minha igreja, da Pívia da Marambaia, também está mandando tu mandar um alô pro povo de Belém, que também está presente. Pois Ciúme, né, é ciúme. Ruth? Bom, verdade. Beijo, Ruth, para ti. Legal. Tá falando, estamos Ó, aqui curtindo nossa repórter. A Ruth está falando. olha aí, Legal. Um tá abraço vendo? para Ruth. A Ruth é lá da minha igreja, da Pívia da Marambaia. Priscila, eu acho que nunca você passou, pelo menos, não sei se você já tinha visto isso, né, no período de isolamento social, de quarentena, algo bem diferente. Isso tem alterado um pouco a rotina de vocês? Como tem sido o dia a dia para atender essa demanda que certamente é muito grande de informações? Como é que tem sido o dia a dia? É novo para todo mundo, né, Ulicélia? Eu acho que para nossa geração, assim, a questão da pandemia, do coronavírus, é algo histórico, né? Acho que de vez em quando vaza um barulho. Ai, parou. Sim. Passa um barulho horrível, passou agora. É uma moto que passou aqui. E aí, Ulicélio, então eu acho que é algo novo para todos nós, né? Não só para mim, profissionalmente falando, mas ainda, eu tenho o quê? 10 anos formada, de atividade mesmo, 8 anos. Então, dentro desse percurso profissional, eu não lembro de ter feito uma cobertura, assim, tão cansativa e onde o mesmo assunto, ele é tratado durante um tempo tão longo. Uma coisa é você, por exemplo, alguém que cobriu a situação de Brumadinho, né? O desastre, as mortes, você tem aquele tempo, o desdobramento, que tudo acontece, mas chega um momento que cessou. A pandemia não, a pandemia tem feito esse exercício de falar sobre o assunto por um tempo muito longo. Então, sem dúvida, assim, para a atividade jornalística, sobretudo numa experiência mais local, que eu acho que é o que eu posso falar, assim, foram muitas experiências e a gente precisou se adaptar de muitas formas em muitos momentos. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz um vivo com o secretário de Saúde do Estado para falar sobre a pandemia, nós não tínhamos ainda registros de casos aqui no Brasil. A pandemia era um assunto que estava ocorrendo no exterior, que estava se falando ainda só na China, nem nos Estados Unidos e na Itália ainda se tinha aquele caos. E alguém do Bom Dia Pará achou importante conversar com o secretário de Saúde sobre a pandemia. E eu achei, assim, na minha avaliação, eu achei que não fazia sentido aquilo, sim, né? Só um minuto. Precisa do seu telefone para tirar foto. Meu Deus, William. Tá. E aí, naquele contexto, seguindo, né, eu achei exagerado, assim, fazer um vivo com o secretário de Saúde para falar de uma pandemia que parecia algo tão distante. Mas tudo bem, vamos lá, fizemos o vivo, e eu lembro que naquele contexto as colocações foram feitas do secretário, assim, de que a gente não tinha grandes preocupações de que o vírus chegasse aqui, que nos aeroportos aqui de Belém já havia o cuidado por parte dos órgãos responsáveis de monitorar essa chegada, e que o nosso maior risco, se fosse acontecer, seria por Barcarena, por conta dos navios que atracam por lá, né, que fazem transporte de carga. Muitos vinham de países ali como a China, então ele sinalizava isso como uma possibilidade. Mas assim, eu pontuo isso porque naquele contexto, para mim, fazer aquele vivo com o secretário era como se a gente estivesse assim, falando de uma coisa, fazendo alarmismo. Gente, isso não vai chegar aqui. Para que tá falando com o secretário sobre coronavírus, uma coisa que está acontecendo lá na China e tal. E foi a primeira vez que a gente falou sobre o assunto. E aí, meses depois, né, início de março, a gente começa a ter os casos aqui no Brasil. E aí, metade de março, os primeiros registros aqui no Pará. E aí, uma sequência de cobertura, de assunto. Eu lembro que os telespectadores se preocupavam muito no início com a história do mesmo microfone para os dois. Muitos questionavam também quando a máscara passou a ser
indicada como prevenção, por que a gente não usava. E aí, no primeiro momento, para a gente, a regra era usar fora do vídeo, mas sempre que estivesse no vídeo, retirava rapidinho e guardava com cuidado. Depois que o Zenaldo estabeleceu como decreto que era obrigatório, então a gente entendeu que precisava obedecer isso também, já que era um decreto municipal, que era obrigatória a máscara e não era simplesmente uma sugestão preventiva. Então, a gente passou a aparecer no vídeo com a máscara e depois, a nível nacional, se entendeu que estava todo mundo usando. Então, não havia por que não usar. E sem contar, né, Ulicélio, que o próprio processo da pandemia, os responsáveis pelos órgãos de saúde sempre sinalizavam que uma pandemia ela era muito dinâmica. Determinadas decisões hoje, elas mudam amanhã. O que você disse ontem, lá na frente, não é mais aquilo. E eu acho que a gente experimentou muito isso. Eu lembro de fazer vivos, entrevistas ao vivo com infectologistas, dizendo e repetindo: gente, máscara é só para quem estiver doente, quem estiver gripado, quem foi testado positivo, esse deve usar máscara. Quem não foi, quem não está doente, quem não tem nada, não precisa usar máscara. E durante muito tempo a gente ficou dando esse recado, essa informação, porque os especialistas reforçavam isso. Aí muda, você tem uma outra dinâmica de muitos casos, muito contágio, um sistema de saúde que não dá conta, e aí o cenário e a informação muda de novo. Todo mundo vai começar a usar máscara. Então, eu ouvia sempre que na pandemia a dinâmica das coisas elas eram algo muito real e eu pude perceber realmente o quanto as coisas elas mudavam muito, assim, daquilo que era uma decisão ou não. No primeiro momento, quando o decreto do governador pensou em isolamento social, ele falou de 15 dias. Depois aí se estendeu e estamos aí caminhando para 2 meses, né? Pensando no isolamento social, que é diferente do lockdown, que inclusive termina nesse domingo. Então, assim, muita coisa que a gente foi experimentando e no cotidiano da rua também. O Luciano está de novo fazendo um barulho. Não sei o que é isso. É o teu áudio que tá alto, será? Será? Não sei. Então, a gente foi aprendendo muito, sabe, Licélia, assim, nesse sentido. Era um desafio também estar na rua. Eu, particularmente, no início da pandemia, eu não temia tanto. Mas houve uma fase, principalmente em abril, assim, do dia 15 para o final, onde os casos em Belém começaram a crescer muito, que eu ficava muito receosa em ter que ir trabalhar. Eu já não me sentia confortável em ter que ir. Eu gostaria, mentalmente, eu pensava, né, de que a minha atividade não tivesse classificada como uma essencial. Eu queria poder, assim, eu sei que é muito relativa a situação que cada um viveu, né? Tem gente que reclama porque precisou parar, tem gente que está desempregado, tem muita coisa, assim, no meio de tudo isso, né? Mas eu, particularmente, ficava muito, assim, receosa de ter que ir. A rua já não me passava segurança, mesmo com todo o cuidado, e o álcool gel na mão o tempo inteiro, e a máscara, mas a gente ficava, de fato, mais exposto. E isso é tão real que, para te ter uma ideia, teve uma semana na TV Liberal que eu acho que 9 repórteres ficaram doentes e de atestado. Quem costuma acompanhar, por exemplo, a programação assim sempre, com certeza percebeu caras novas, sentiu falta de pessoas, porque produtores foram para o vídeo, ficou um desfalque total. Apresentador doente, repórter doente, então assim, todo mundo em todos os setores adoeceram e foram infectados. Assim, muitos, a maioria testou positivo para o coronavírus, outros tiveram sintomas, não chegaram a confirmar se era, mas produtores, repórteres, apresentadores, editores-chefes, todos assim, cinegrafistas que também ficam muito na rua, adoeceram. E, enfim, então, por conta mesmo dessa exposição. E eu acho que a dificuldade também de fazer a cobertura, né? Cada vez mais a gente foi se limitando e precisou se adaptar. Então, no primeiro momento, a gente ainda conseguia entrar na casa das pessoas. E hoje a gente ainda vivencia uma fase que está começando a voltar ao normal. Mas as pessoas preferem não mais receber durante o isolamento. Por isso que funcionou muito a reportagem mandando a videoselfie, né? Acho que todo mundo percebe o quanto a maioria dos entrevistados falando sobre o assunto tal, a produção entrava em contato, ele topava falar, topava dizer o que ele queria dizer, mas mandando um vídeo.
Ele não queria que a equipe fosse na casa dele. E a gente entendia, é óbvio, fazia total sentido, né? Ninguém queria colocar ninguém em risco. Ou aqueles outros casos do economista que topou falar com a gente, mas aí ele não quer que a gente suba lá no apartamento dele. Ele vai encontrar a equipe lá fora, na frente do prédio. A gente faz a gravação com ele na rua, usando lá os 2 microfones. Então, a gente teve que se adaptar de muitas formas nessa dinâmica mesmo da coleta de entrevistas. Em alguns momentos ficamos limitados. Em outros momentos vivemos também essa atenção um pouco mais presencial de ter que estar em determinados locais onde era muito tenso, assim, né? As UPAs, acompanhar essa movimentação nas UPAs. E às vezes as pessoas talvez não entendem muito, mas quem vive uma situação difícil, no momento que vê uma equipe de reportagem, ela enxerga ali de alguma forma um lugar onde ela pode pedir socorro. Então a gente vai chegando, eu não sei como as pessoas às vezes assim acham que a gente fica talvez procurando ou forçando o outro a falar ou insistindo que ele fale. Não. Ela é simplesmente dependendo daquilo que é o cenário dela, a dificuldade dela e o que ela entende que precisa ser dito e denunciado, ela olha para aquela equipe e ela quer falar. E na UPA a gente via muito isso, né? A gente chegava com a equipe e aí as pessoas elas se aproximam. Gente, olha, aqui está muito complicado, olha, vocês precisam falar sobre isso, olha, ainda há pouco aconteceu tal coisa, eu estou aqui na frente desde tal hora e já foram 3 carros de funerária. Estão dizendo que o maqueiro que trabalhava aí morreu. Então, assim, a gente vai ouvindo, vai apurando, vai tentando ouvir o lado oficial da SESMA, da CESPA, para confirmar ou não. E vendo, né, todo aquele desespero mesmo das pessoas. Muitas pessoas, de fato, perderam, né, amigos, familiares, vivenciaram a dificuldade de conseguir um atendimento médico. Durante esses 3 anos de reportagem, eu não lembro de ter chegado na UPA da Terra Firme e ter visto a porta fechada. Então, a pandemia me fez ver isso, me fez, numa dessas blitz que a gente fazia, chegar na UPA da Terra Firme e ver assim, gente, a porta está fechada. E eu lembro que o guarda saiu, assim, mal falou alguma coisa e informou. Ele disse, olha, tem alguns pacientes que estão aqui, estão internados, mas realmente não tem mais como atender ninguém, está faltando médico. E aí, logo em seguida, chegaram 2 senhoras que tinha alguém que estava internado, e aí também confirmaram aquela informação. Naquele mesmo momento, pessoas que não sabiam que estava fechada iam chegando em busca de atendimento, ficavam frustradas em ver aquilo e acabavam voltando para as suas casas ou dizendo, eu já vim da UPA tal porque disseram que era para vir na Terra Firme, mas aqui está fechado. Então, assim, são muitas situações que a gente vivencia, encara e no final de tudo, que se mostra um pouco na TV, ao mesmo tempo que para muitos é exagerado ou repetitivo, no final das contas só um recorte, porque a gente nem consegue dar conta de contar o todo, né, pela limitação do tempo. Então é um recorte, é sempre um recorte da realidade, não é uma mentira, não é uma invenção, não é nada forçado, é um recorte de uma situação, né? Então a pandemia realmente, e ainda estamos seguindo aí, né, com muita coisa que ainda vai se desdobrando nesse cenário. E é isso, Licélia, muita coisa. Ficaria aqui mais 20 minutos falando só sobre pandemia. Mas talvez uma coisa que vai ajudar muito as pessoas que estão nos ouvindo e aqueles que ouvirão depois é o seguinte, como é que minha você... irmã tá dando tchau, a Dagny, minha irmã, Licélia. Que bom, olha aí, obrigado pela sua presença. Tá junto. Certamente as informações para vocês, de alguma forma, é um pouco mais rápida para a grande maioria da população. Então, certamente, vocês acompanham bem mais rápido o desenrolar de todo o aspecto da mídia. Como é que você vê hoje a pandemia? Em que sentido? Você vê como é que eu posso dizer? Uma melhora em relação à vida normal das pessoas, a segurança, aquela ideia de esperança. Poxa, isso vai passar. Ou você entende assim que ainda está naquele pico e as coisas tendem a piorar, ou você entende que as coisas têm sido reduzidas gradativamente por causa das medidas que foram tomadas, por causa da mídia, como você trabalha a própria TV Liberal, que ajudou em todo esse processo,
Ou você vê que ainda estamos ali na metade do caminho? Como é que você vê? Porque a gente não sabe sobre isso. Pois é, então, Licélio, assim, a história da curva e do achatamento da curva, né, existe uma divisão muito grande na maneira como os órgãos de saúde vão colocando. No primeiro momento, fizeram, acho que umas 3 previsões de pico aqui para Belém, para meados de abril, depois que era final, depois que era maio, depois que era só início de junho. E aí, nas últimas informações agora, depois da visita aí do ex-ministro Mandetta, o posicionamento da CESPA é de que na região metropolitana já houve esse achatamento da curva, né, no finalzinho de abril, início de maio. Eu, particularmente, estando na rua, eu sempre repeti isso, que para mim, o pico em Belém ele aconteceu nas 2 últimas semanas de abril. Isso, assim, levando em conta e uma perspectiva de estar acompanhando a situação. Então, por exemplo, hoje, quando eu saio para uma pauta, dentro do contexto do assunto pandemia, a gente já consegue perceber. Eu lembro que a última vez, sábado retrasado, fui na UPA da Sacramenta. E aí é uma outra realidade. Com o passar do tempo, eles conseguiram se adaptar um pouco melhor, conseguiram montar uma estrutura em frente à UPA, onde eu atendo casos mais leves e consigo desafogar o atendimento. Eu não vi um monte de carro estacionado, eu não vi várias pessoas em frente à UPA, como eu vi num domingo, que eu estive naquela mesma UPA no mês de abril. Então, pela rotina da rua, uma perspectiva minha, eu acho e entendo que o grande pico em Belém, ele aconteceu nas 2 semanas finais assim, de abril. Assim, foram as 2 semanas assim, mais difíceis de você ver filas em todo lugar, de você ver não só o sistema público de saúde não dando conta, como o sistema particular. Né? A gente recebia muita reclamação nos telefones de contato da redação do setor público, mas a gente recebeu muito vídeo de pacientes e clientes da Unimed satisfeitos, fazendo vídeo dentro dos corredores da Unimed, dizendo, olha como é que está isso aqui, não tem médico. A própria Unimed da BR chegou a fechar as portas naquele contexto. Então, assim, foi realmente uma situação muito complicada, onde a gente talvez pôde assim, acompanhar esse número de notificações de casos ficarem mais claras e a gente experimentar um pouco aquilo que era a grande preocupação sempre dos governadores, né? Que o sistema de saúde não dê conta de atender todo mundo ao mesmo tempo. E aí a gente volta ao assunto de pensar por que a história do isolamento social, lá no início de março, ele era importante. Até hoje muitas pessoas questionam, essa não é uma questão fechada e acordada para todo mundo, né? Nem todo mundo acha que deveria. Eu sei que o objetivo também não é a gente entrar nessa discussão. Mas imagine, o objetivo do isolamento, não só no Pará, mas no mundo, era exatamente isso. Era assim, vamos segurar um pouquinho as pessoas, porque ainda que todo mundo tenha que ser infectado, que todo mundo seja infectado dentro de uma perspectiva que a gente tenha tempo para atender um agora, um depois, e a gente tenha tempo de construir um hospital de campanha. Eu lembro que essa era uma fala muito forte do secretário de saúde aqui do estado, ele sempre repetia isso. Por que a gente está isolando? Porque o isolamento social? Porque com o isolamento social eu consigo ganhar tempo também para construir um hospital de campanha. Vamos pensar nas escolas, né? Imagine se as escolas não tivessem parado, se os shoppings não tivessem fechado. São lugares onde está todo mundo convivendo e tudo mais. Então, quantas crianças ou adolescentes, né, que estão nessa fase escolar, talvez a gente conseguiu evitar esse contágio rápido em massa por ter, né, colocado ali, por ter feito essa suspensão nas aulas. Quanto talvez a gente conseguiu evitar de mais contágio porque o shopping fechou. Então, assim, não responde a tudo o isolamento social, mas eu acho que nessa perspectiva de pensar no sistema de saúde, era essencial. E nas 2 semanas de abril, assim, na prática, tendo a experiência de rua, eu pude perceber claramente o quanto foi real ver um sistema de saúde que não dava conta, que fechou as portas, ver pessoas chegando, vindo de outras UPAs já, falta leito, médicos adoecendo. Então, era um déficit em tudo.
era um déficit de leito, era um déficit porque eu lembro que numa das situações da UPA, da Terra Firme, o problema lá não era não ter um leito, o problema lá era não ter médicos, porque boa parte da equipe médica havia sido infectada, e aí naquele momento, de imediato, a prefeitura ainda não tinha contratado novos médicos, então tudo leva tempo, aí lá na frente, ok, contratamos outros médicos, então muita coisa. Então, para mim, Ulicele, para tentar fechar esse raciocínio, eu sinto que passamos de uma fase bem mais difícil, né? E que há uma normalidade, uma maior tranquilidade nesses atendimentos. Muita coisa foi mudando. Aquela história que eu dizia, né? Que tudo na pandemia era muito dinâmico e os órgãos de saúde sempre diziam isso. Você começa com o Abelardo Santos dizendo assim, para o Abelardo Santos vem só casos graves. Daqui a pouco a situação fica tão estreita, fica tão complicada, que você precisa mudar a estratégia de dizer, no Abelardo Santos vai virar pronto-socorro. A gente vai atender casos leves também. E aí monta estrutura e aquela agonia, filas enormes e tudo mais. Aquele hospital do lado da UEPA, que era uma clínica de outro modelo de atendimento, no meio do caos, vira policlínica para atender casos de Covid. Então, assim, uma série de medidas e decisões que foram sendo tomadas assim dentro mesmo da necessidade. Porque, a priori, o que se tinha a nível do Estado? Que o Abelardo Santos seria esse hospital referência para casos graves, que o Dom Zico, no município de Belém, seria para casos graves, e que o Estado, que o governo estaria construindo um hospital de campanha no hangar para dar suporte. E numa das entrevistas com o secretário lá no hangar, eu lembro dele dizer assim mesmo, nós estamos construindo esse hospital de campanha por uma precaução e prevenção. Tomara que a gente não precise usar nada dessa estrutura. Nossa ideia seria ótimo que se no final a gente chegasse à conclusão de que não foi preciso usar. Mas aí imagine, né, que apesar de todas as deficiências no hospital de campanha, porque nós também denunciamos muitos problemas, dos leitos que já estavam lá, mas que não estavam todos completos com os respiradores, e famílias que reclamavam da falta de informação de quem estava internado. Mas, assim, ajudou, né? Então, o governo construiu, achou que talvez nem fosse precisar usar e precisou usar. E com limitações e precisando fazer ajustes, enfim, muita coisa nesse sentido. Priscila, olha só, eu fiz aqui, enquanto você falava, eu estava acompanhando. Todo mundo que está presente na live está agradecendo pelas informações que você está trazendo. Pessoas dizendo que a live está sendo muito boa. Inclusive, nosso amigo Thompson, amigo comum entre você, está dizendo que a live está bombando. Olha, muitas pessoas Thompson, agradecendo. Legal. Aí eu só peguei o comentário do Jário. O Jário, inclusive, trabalha no governo. Ele diz assim, parabéns, Priscila, pela lucidez, perfeita leitura da realidade da pandemia. E a Ruth também falando que você está falando com propriedade. Olha só, você percebe que o quanto é importante as informações bem trazidas às pessoas. Entender, porque né? o que nós... Exatamente porque a gente que está de fora, o telespectador, ele não consegue ter essa dimensão que vocês da comunicação têm, porque vocês têm que recortar, porque infelizmente não dá para trazer aquele todinho. É igual a gente, mensagem bíblica. E nessa questão Sim, do pode recorte, falar. E nessa questão do recorte também, Ulicélio, a gente está sujeito a essa autocrítica que a gente precisa fazer, né? Quando a gente entender que vai falhar e a gente falha também, a gente precisa corrigir o que falhou, mas a gente também precisa estar aberto a ouvir muitas críticas, como eu disse anteriormente, muito do que a gente vai dando visibilidade a nível de informação não é algo que a gente decide por conta própria enquanto emissora. A gente quer falar da pandemia, a gente vai dizer e determinar que o isolamento social tem que acontecer. Não, a gente está dizendo que o isolamento social tem que acontecer porque os órgãos de saúde estão dizendo que tem que acontecer. Então, a gente está sempre partindo de uma perspectiva e de uma fonte, de uma orientação que vem que não é nossa. Então, às vezes, para muito telespectador, assim, que critica, e a gente ouve muito isso. Eu falo porque, assim, nas próprias plataformas da TV Liberal mesmo, ao mesmo tempo que você tem muita gente que vai lá e diz, que legal, parabéns, você tem inúmeras mensagens
de que, nossa, vocês estão fazendo terror, parem de falar de morte, isso está exagerado, isso não está acontecendo. Então, tudo isso a gente ouve, ok, eu acho que a crítica é bem-vinda, só que às vezes as pessoas não compreendem isso, que a perspectiva da informação, a perspectiva daquilo que os meios de comunicação, pela função social que precisa desenvolver, é informar, é dar realmente uma dimensão daquilo que está acontecendo. Eu não posso ir numa UPA e encontrar 5, 3, 4 famílias que estão ali querendo reclamar e dizendo que está tendo problema e não dizer isso. Eu não posso deixar de reforçar que o isolamento social tem que acontecer, ou que o lockdown foi determinado, se é a notícia e os órgãos, os governos estão dizendo isso. Mas aí para o telespectador parece que é a TV liberal que está mandando todo mundo usar máscara, parece que é a TV liberal que está determinando que não pode sair de casa. Nossa, quantas mensagens a gente ouviu nesse sentido assim, vocês ficam mandando ficar em casa e vocês não estão em casa, vocês estão trabalhando, né? Assim, ironicamente, criticando. E aí a gente olha, claro, às vezes tem coisas que nem vale a pena você entrar numa discussão, você tentar responder, mas olha a maneira como as pessoas vão fazendo a leitura das coisas, né? Como se a TV liberal, ou a emissora A ou B, ou a Record, ou a Bandeirante, que seja, ou qualquer outra emissora que estivesse ali determinando a vida das pessoas. E que tudo está acontecendo do jeito que está acontecendo porque a emissora A ou B é que está dizendo. Então, as pessoas elas deixam, inclusive, de até perceber o foco das coisas. Perceber que o jornalismo está fazendo o papel de informar o que está acontecendo, né? E, claro, pelo lugar que ocupa, pela visibilidade que propõe, eu acho que isso é que acaba, talvez, colaborando para que, no final das contas, seja muito mais simples para algumas pessoas fazer uma leitura errada de que a TV liberal está mandando usar máscara e o repórter não está usando. Está mandando ficar em casa, mas o repórter vai trabalhar. Do que entender que a TV liberal está informando sobre uma dinâmica e algo que está acontecendo. Então, enfim, tem muito isso também nessa urgência na questão. E sem dúvida, é exatamente isso que a gente agradece, porque a gente perceber que quando você faz o jornalismo sério, e isso é possível e é uma realidade em muitas pessoas, é óbvio que isso nos dá segurança no telespectador. Uma última pergunta, até por causa do tempo, e até porque você também tem aí o seu durmo tempo. Cedo, Lucélio, durmo cedo, gente, ó, 4 da manhã, por causa do Bom Dia Já pensou? Exatamente, olha aí. Priscila, assim, depois que passar, e eu e você sabemos disso, que vai passar por causa que nós acreditamos em um Deus Todo-Poderoso, o que você acha que a mídia depois vai trazer de informações em relação àquilo que ela sempre fazia? Vou dar um exemplo. Nunca mais se ouviu falar de futebol ou dos programas e tudo mais. Como você acha que vai ser essa rotina nessa volta? É uma última pergunta que eu faço. Como você acha que vai ser? No próprio jornalismo em si, a gente já vive um pouco essa transição, né, daquilo que, por exemplo, já não é tanta notícia a história das UPAs lotadas, né? Assim, a gente já vive em outro cenário. Mas eu acho que ainda tem muita coisa assim, que vai repercutir ao longo do tempo no assunto pandemia. Por exemplo, daqui a pouco a gente está saindo do isolamento social. O governo já está conversando com os setores da indústria para repensar essa retomada. Então, isso é notícia também. Então, eu acho que as coisas elas vão só assim, mudando de enquadramento, ainda dentro do assunto pandemia, muda um pouco o foco do que é a notícia. De repente, a notícia não vai ser mais reforçar o uso da máscara, mas agora acompanhar como é que está acontecendo essa abertura do comércio, do shopping, e o que vai mudar, o que vai ficar estabelecido, que o shopping vai fechar mais cedo, mais tarde, que o restaurante A ou B agora vai ter que funcionar assim, como é que as pessoas estão voltando a essa rotina. Tem muito assunto ainda que vai entrar. Para esses outros segmentos, né, que tu estás colocando, futebol e tal, muita coisa parou mesmo por causa do isolamento social. Tudo que está na classe do esporte, do entretenimento dentro da televisão teve que parar. Então, por exemplo, as novelas, né, foram todas suspensas e toda a novela que está no ar hoje está sendo reprisada porque não tinha como manter gravação, continuar indo para estúdio, gravar com ator, fazer cena, então cancela tudo. Programa de auditório, cancela tudo.
porque tem gente, envolve público, cancela tudo. Tudo é reprise, pelo menos na programação da Globo. E também não só na da Globo, mas acompanhando também outras emissoras, a gente percebe que isso prevaleceu. E aí esse retorno, por exemplo, do esporte, né? Depende muito também dessa dinâmica do que vai acontecer. Eu lembro que até o início de abril ainda existia uma esperança para a retomada do Campeonato Paraense. Não, vai passar depois do isolamento, dá para voltar ainda. Eu não sei o que a Federação Paraense acha hoje, se ainda é possível voltar, né, para dar continuidade, se vai finalizar, se vai fingir que não existiu um campeonato em 2020. As Olimpíadas, por exemplo, a nível mundo foram canceladas. Então, esse noticiário, né, esportivo, eu acho que ele vai depender muito dessas mudanças mesmo do cotidiano. Do que eu acho que vai ser algo novo para todos nós, assim, Ulicélia. A gente não consegue realmente definir com clareza e precisão o que vai ser esse novo, esse depois do isolamento, esse retorno às aulas, eu fico me perguntando, né? De repente, daqui a um mês, todo mundo tem que voltar às aulas. Vai ser do mesmo jeito? Vão, de repente, pensar que não seja legal fazer o recreio? Reduz o tempo de aula e manda todo mundo para casa? Vai ter que ir de máscara para a escola? Sabe? Que tal manter a história da merenda no cartão? Porque aí evita que na escola se utilize pratos, colheres. Porque uma coisa é certa, até que se tenha uma vacina, uma resposta, a gente muda a dinâmica, mas a gente continua convivendo com um vírus que precisa de estudos, vacina, remédio, então a gente vai ter que se adaptar. Então eu acho que essas coisas aí do teu futebol, que eu sei que tu gostas, né? Na própria TV Liberal está suspenso, né? E está suspenso assim por conta mesmo de que todas as atividades esportivas pararam. Então, reduziu, Sim. se limita ali aos comentários do Ferreira, dentro dos telejornais. No próprio Globo Esporte Nacional, no domingo, eles também fazem alguma coisa num tempo menor, mostrando muito essa dinâmica dos atletas ou do time A e B dentro do cenário de pandemia. Porque agora o time tal voltou a treinar. Todos os jogadores tiveram que fazer teste antes de começar a treinar. No país tal, estão pensando retomar o campeonato, mas provavelmente não vai ter público, vai só acontecer o jogo. Então, imagina aí, né? É muita coisa, assim. Eu acho que a gente vai sempre estar acompanhando o que muda, assim. No jornal, assim, por exemplo, Bom Dia Pará, desde a pandemia, a gente está com 30 minutos a mais. Esse programa específico que a Globo montou, o coronavírus, que tinha essa proposta de tirar mesmo dúvidas e perguntas, ele termina agora sexta. Então, dentro do que foi pensado lá pela rede, né, que a gente chama, eles entendem que, ok, já cumpriu o papel, então, se eu não me engano, o último programa é na sexta. Automaticamente, você tem um pouco menos de um mês que a Fátima Bernardes voltou. Sem público, sem plateia, mas conseguiu pensar um formato onde trouxesse entretenimento. Falando de pandemia também, mas mantendo aquilo que é o perfil do programa dela. E assim sucessivamente. Eu acho que só o tempo mesmo vai mostrar pra gente o que é. Olha, eu vou responder aqui o Alan, eu vou me atrever rapidinho, que ele colocou aí. Você acredita que os dados... Meu Deus, o William tá... Amor, só um minuto, pelo amor de Deus. 2 minutos, fala pra ele que 2 minutos. 2 minutos. Ele quer o celular para fazer foto. 2 minutos, fala pra ele. Alguém perguntou se eu achava se os dados da CESPA são assim, reais, né? Assim, eu acredito que sim, são reais. Eu fiz muitas matérias onde a gente acompanhava essa questão do teste. O que a gente entende é que são dados que realmente não mostram todo, porque a subnotificação ela é real. Né? Na minha família, por exemplo, eu tive muitas pessoas que têm a certeza que foram infectadas e que não vão entrar nessa conta porque não fizeram um teste. Então, o dado da CESP ele é baseado sempre dentro da perspectiva de pessoas que buscaram um atendimento médico no setor público, foram consideradas caso suspeito, fizeram um teste que confirmaram ou descartaram. E aí você tem os números dos confirmados, descartados, dos recuperados e dos óbitos. Então, eu acho que não é um dado real por conta das subnotificações. Não há dúvidas de que o número de infectados, hoje no Pará, por exemplo, que eu acho que a gente estava aí passando de 18 mil de infectados, é bem maior que isso, gente. No meu convívio,
tem uma galera, na igreja tem uma galera que disse assim, eu peguei, com certeza, porque eu tive isso e tal, foram sintomas leves, tratei em casa. E a gente sempre ouviu que a maioria da população ia apresentar sintomas leves, e graças a Deus por isso. E trataram em casa, alguns com medicações, outros sem medicações. Tem a história dos assintomáticos que foram infectados e que nunca vão saber que foram infectados. Né? A questão dos óbitos também, apesar de assustar, 1.700 e tal já aqui no Pará, talvez seja até mais que isso, né? Porque, enfim, também teve muita gente que morreu antes e talvez não teve a chance de ter o resultado, de fazer o teste, porque já chegou no atendimento, dentro de um agravamento da doença e tudo mais. E é bom também reforçar, Ulicélio, que os dados eles sempre chegam depois de uma realidade. Às vezes as pessoas elas questionam um pouco, né? Ah, mas não disseram que o pico já acabou, por que a CESPA continua dizendo que morreram mais tantas pessoas? Então, assim, não necessariamente morreram tantas pessoas e tudo aquilo naquele dia, né? Tem sempre um tempo, coloca aí um tempo de 3 a 4 dias, onde, de fato, aquilo que aconteceu vira uma estatística, vira um número para a CESPA, porque o próprio resultado do teste, na última vez que eu lembro que fiz uma entrevista com o diretor do LACEN, que é o Laboratório Central aqui do Estado, responsável pelos testes, né, dizia que ao receber aquela amostra, eles levavam em torno de 72 a 96 horas para dar o resultado. Né? Então, ou seja, eu testei 100 pessoas hoje, só semana que vem eu vou saber se essas 100 pessoas estavam positivas ou não. Então, há um tempo, há um intervalo aí, por isso os dados eles chegam depois, não necessariamente o óbito de hoje noticiado foi hoje que ocorreu. E assim também fica para as outras questões dos descartados. E para mim o número no Pará, óbvio, foi bem maior, porque o Estado não teve condições de testar todo mundo. Então, muita gente teve e não vai entrar na estatística porque não foi testado. Só entra na estatística quem foi testado, quem foi um caso suspeito. Quem não foi, vai só ter a convicção de que teve e entender que se é maior, gente. É óbvio que é maior, eu acho que isso é inquestionável. Priscila, obrigado pela sua presença. O povo gostou muito. Eu também. Eu particularmente sou também seu fã. Eu convido o público a assistir o Bom Dia Pará. Eu fico feliz toda de manhã quando eu assisto. Você até bato foto às vezes. Olha o que eu estou assistindo. Eu sei que tu gosta dessa área da comunicação. Sério, legal. Obrigada pelo convite. E aí a gente está aí. Qualquer coisa sobre bater assunto, bater papo outra vez sobre outras curiosidades do universo da comunicação. A gente combina. O William quer o celular, gente. Meu marido deu 2. Obrigado pela presença, viu? Não, já foi, já. Obrigado pela presença, tá? Deus te abençoe, abençoe seu ministério aí no meio da propaganda. Tchau. Um abraço para todo mundo que participou também aí com a gente. Obrigado pela presença. Tchau, tchau.